Seja bem-vindo à 180ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para resolver a inequação x² menos 5 vezes x menos 8 vezes x mais 12 menor que zero. Ou seja, o que o exercício pede? Ele está pedindo o seguinte, para quais valores de x a multiplicação entre essas duas funções vão me dar correspondentes em y menores do que zero, ou seja, somente valores negativos. Pense no seguinte, isso aqui é uma inequação produto. O que é uma inequação produto? É justamente quando você tem a multiplicação de duas funções ou mais dentro de uma inequação. Agora, antes de resolver esse exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, primeiro passo para resolvê-lo. Eu tenho que determinar o zero das funções. E o que é o determinar o zero? É achar as raízes. Eu tenho aqui duas funções quadráticas. Então, para achar as raízes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o delta, depois aplicar Bhaskara. Então, primeiro passo, pega aqui a minha primeira função, que eu estou chamando de f de x, igual a zero. Destaco os valores dos seus coeficientes a, b e c. Coeficiente a é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Coeficiente b é sempre o valor que multiplica a variável x que não estiver elevado ao quadrado, que está elevado a 1, né? Coeficiente c é a constante, é o número que não multiplica variável nenhuma, que caso aqui é nulo. Por quê? Porque não existe aqui um número sozinho. Diferente aqui da minha g de x, da minha segunda função, onde o coeficiente c aqui vale 12. É o número que não multiplica nenhuma variável. É o 12 aqui. Agora, para minha f de x, ele não existe, é zero. Agora que eu tenho os coeficientes, vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, é menos 5 ao quadrado, né? 5 é o valor de b. Menos 5 é o valor de b. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 0. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 0, 0. Menos 5 ao quadrado, 25. Portanto, delta vale 25. Achei delta, aplico Bhaskara. Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, o que eu vou ter? Menos 5, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 1. Agora, negativo vezes negativo, positivo. Por quê? Porque esse sinal negativo aqui, da forma do Bhaskara, na frente do b, ele representa que tem menos 1 multiplicando b. É menos 1 multiplicando o valor de b. Portanto, seria menos 1 vezes menos 5. 5 positivo. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Portanto, a primeira raiz da função vai ser o quê? 5 mais 5 dividido por 2. Ou seja, 10 dividido por 2, 5. Segunda raiz, 5 menos 5 dividido por 2. 5 menos 5, 0. 0 dividido por 2, 0. Essas são as duas raízes da f de x. Agora, tendo a f de x, vou calcular da minha g de x, ou da minha segunda função aqui. Percebam uma coisa, vocês podem chamar a primeira ou a segunda função daqui que vocês quiserem. Você pode chamar de f de x, de h de x, de j de x, isso não importa. Agora, prosseguindo, indo aqui para a minha segunda função, mesmo passo, igual a zero, destaco os valores dos coeficientes. Coeficiente a vale 1, coeficiente b, menos 8, coeficiente c, 12. Calculo delta, o valor de b ao quadrado, então menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 12. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 12, menos 48. 64 menos 48, 16. Tenho delta. Aplico o Bhaskara. Então, vou ter menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. Novamente, esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Então, menos 1 vezes menos 8, 8 positivo. Raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Então, vou ter 8 mais ou menos 4 dividido por 2. Portanto, a primeira raiz vai ser 8 mais 4 dividido por 2. 8 mais 4, 12. Dividido por 2, 6. Segunda raiz, 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Dividido por 2, 2. Portanto, essas são as duas raízes das minhas duas funções. Tem as duas raízes, o que eu vou fazer agora? Vou estudar os sinais. Estudando sinais, eu vou ter isso aqui, Agora, como é que eu sei que eu teria esta configuração? Questão muito simples,
Sempre que o meu coeficiente A de uma função quadrática for positivo, eu terei uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver coeficiente A positivo e duas raízes diferentes, ou seja, sempre que meu delta for maior que zero, meu delta for positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. Então, quando eu tiver essa combinação, ó, coeficiente A positivo, delta positivo, eu vou ter esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o da minha primeira raiz, eu vou ter o quê? Correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x que esteja entre as minhas duas raízes, vou ter correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior que a minha segunda raiz, vou ter correspondente em y positivo. E nos valores da raiz eu vou ter o quê? Zero. Se eu botar aqui, por exemplo, zero no lugar do x, vou ter 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, vai dar o quê? Zero. Agora, como é que eu confirmo isso? Confirmo da seguinte forma. Eu quero saber realmente, se eu pegar um valor menor que zero, eu vou ter y positivo? Simples, Pego aqui, menos 1. Menos 1 substituo no x, vou ter o quê? Menos 1 ao quadrado com menos 5 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 5 vezes menos 1 dá o quê? 5 positivo. 5 positivo mais 1 positivo, 6. Isso quer dizer o quê? Quando x for igual a menos 1, y vai ser igual a 6. Se eu pegar um valor maior que 5, também vou ter um correspondente y positivo. Agora, se eu pegar aqui, entre os dois valores, entre as duas raízes, é y negativo. Pega aqui, por exemplo, 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 menos 4 dá o quê? Menos 6. Ou seja, quando x for igual a 2, y vai ser igual a menos 6. Isso vai valer para qualquer valor que esteja entre 0 e 5. Vai ser o quê? Entre 0 e 5, qualquer valor de x vai dar correspondente em y negativo. Agora, o mesmo vale para a minha g de x, por quê? Porque aqui eu tenho o mesmo caso da minha f de x, no que tange a sinais. O coeficiente A aqui é maior que zero, é um valor positivo. O coeficiente A aqui da minha g de x vale 1. Então tem o que? Parábola com a concavidade voltada para cima. Meu delta me deu um número positivo, o que me dá o que? Duas raízes diferentes. Então sempre que eu tenho coeficiente A maior que zero, ou seja, positivo, delta maior que zero, ou seja, delta com um valor positivo, eu vou ter esta configuração de sinais. Ou seja, antes da minha primeira raiz, qualquer valor de x vai ter correspondente em y positivo. Entre as minhas duas raízes, qualquer valor de x vai ter correspondente em y negativo. Após a minha segunda raiz, qualquer valor de x vai ter correspondente em y positivo. Se duvidar, basta fazer o quê? Substituir aqui no x e vou ver que eu vou ter eu vou confirmar os sinais. Agora que eu sei disso, o que eu vou fazer? O próximo passo aqui é muito simples. Eu vou aqui fazer o produto dos sinais. Para fazer o produto dos sinais, eu primeiro vou traçar três linhas. Uma para minha f de x, uma para minha g de x e uma para o produto, que é o que? A multiplicação da minha f de x vezes a minha g de x. Uma embaixo da outra. Na linha da minha f de x, eu vou colocar as suas raízes e seus sinais. Na linha da minha g de x, faço o mesmo, coloco suas raízes e seus sinais. Agora, tendo feito isso, o próximo passo é o seguinte. A minha equação pede onde é que eu vou ter valores menores do que zero. Eu sei que para minha f de x, os valores menores do que zero estão o quê? Entre 0 e 5. São os valores negativos. Aqui menor que zero quer dizer o quê? Qualquer valor negativo. Já aqui no estudo dos sinais, eu percebi o quê? Qualquer x entre 0 e 5 vai ter y negativo. Portanto, já marca aqui. Perceba que eu tenho aqui círculos em branco, círculos em aberto em cima dos valores das minhas raízes. O que isso significa? Que as minhas raízes não farão parte da solução. Por quê? Porque a minha equação só pede valores abaixo de zero e não iguais a zero. Não estão pedindo aqui nada que seja igual a zero. E por isso as minhas raízes não fazem parte da solução. Por quê? Porque quando o valor da minha raiz, se eu substituir aqui na inequação, eu vou ter o quê? Vou ter um correspondente em y igual a zero. E zero não faz parte da solução. Portanto, os valores das raízes das duas funções não farão parte da solução. Mas os valores que estiverem acima ou abaixo podem fazer. Então, tendo feito isso, agora eu vou fazer o quê? O produto dos sinais, que é o que? A multiplicação.
positivo vezes positivo, positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Fiz o produto dos sinais, o que eu consigo agora perceber? Quais são os intervalos onde eu vou ter o quê? Correspondentes em y menores do que zero. Para qualquer x que seja menor que 2 e maior que zero, eu vou ter correspondente em y negativo. E também para qualquer x que seja menor que 6 e maior que 5. Assim sendo, identificando os valores de x que satisfazem a equação, temos isso aqui, que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 0 e menor que 2, ou maior que 5 e menor que 6. Esta é a resposta final deste exercício. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou do canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, pode deixar aí nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.